Janeiro de 2025 e a essa altura do campeonato e do ano, o trânsito nas cidades brasileiras já vai voltando ao normal ou ao anormal. Tem mais gente circulando, mais gente na escola, é o começo do ano para valer. Bem, você sabe que o governo decidiu colocar no colo dele o assunto preço dos alimentos. E aí é o seguinte, que a comida tá cara, todo mundo sabe, e não é de agora não, faz tempo. Aliás, os alimentos subiram 7,69% no ano passado, segundo o IBGE, acima da inflação geral, e alguns itens subiram bem mais do que isso. E é claro que qualquer aumento de preço nos alimentos impacta muito a vida real daquele brasileiro que vive com dinheiro contado, a maior parte da nossa população. Significa tomar decisões de substituir uma coisa por outra, deixar de comprar, significa dar um passo para trás. E aí, o Poder Executivo decidiu colocar no coração do governo, na SECOM, um marqueteiro, aquele que foi o marqueteiro da campanha do presidente Lula, vitoriosa em 2022. E aí, a conclusão óbvia foi a seguinte: senhor presidente, a sua popularidade está caindo porque o poder de compra da população está menor, as pessoas estão sentindo isso. E aí, nessa realidade, que é a realidade do dia a dia, não tem argumento que vença. O PIB cresceu, estamos bem, não adianta, não adianta. E aí, como se lida com uma situação como essa? Bem, o governo está tendo dificuldades, porque primeiro há uma falta de talentos no primeiro escalão do governo. Há uma dificuldade, inclusive, na comunicação dos ministros com o presidente da República. Quem, no fim das contas, o presidente ouve nesse momento. E há também uma dificuldade, não desse governo, mas de todos, de fazer uma autocrítica, de entender quando não estão agradando. E aí o raciocínio óbvio é: se as pessoas estão bravas com o aumento do preço dos alimentos, o que vamos fazer? Vamos tentar reduzir o preço dos alimentos. E se não acontecer nada, que é o que vai acontecer e a gente sabe disso, pelo menos nós, como governo, passamos a mensagem de que nós estamos tentando. Só que isso nem sempre dá certo. Esse é um raciocínio do marketing. Mas tem o outro lado da história, que é o seguinte: quando uma pessoa, uma empresa, um governo vem a público e fala o seguinte: olha, sabemos que esse problema existe, estou colocando ele no meu colo. Se cria uma expectativa de que ele seja resolvido e, se não for, isso gera mais frustração, frustração gera queda na popularidade. É como se fosse uma quebra de promessa. Você promete alguma coisa para o seu filho e não entrega. É claro que ele vai ficar triste. Olha, ontem aqui no Jornal Gente, nós entrevistamos o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Ele foi perguntado sobre o que dá para fazer na prática para fazer com que o preço dos alimentos recue sem quebrar o setor produtivo brasileiro, porque aí é um tiro no pé. Você resolve esse mês e aí, na próxima safra, o produto sobe de preço porque ele deixa de ser interessante do ponto de vista econômico para aquele que planta. Bem, não é colocando o produto importado mais barato aqui dentro, deixando de tributar um importado, que é isso que tem sido sinalizado até agora. A resposta do nosso entrevistado foi a óbvia. O governo poderia, por exemplo, reduzir impostos, não sobre os importados, mas sobre aquilo que é produzido aqui dentro, toda a cadeia de produção. Só que reduzir imposto nessa gestão, isso não é nem sequer contemplado, nem pensado. Bem, e aí dentro desse imbróglio todo, existem mais dois componentes de complicação que estão hoje na pauta do dia. O primeiro dele é o preço dos combustíveis, que está defasado em relação ao mercado internacional. E a presidente da Petrobras esteve reunida ontem com o presidente Lula, com ministros, com esse assunto em pauta, é claro. Ela está sendo cobrada por investidores, já que o último reajuste oficial da Petrobras no preço dos combustíveis aconteceu no primeiro semestre do ano passado. Faz tempo já. Muita água correu debaixo da ponte desde então e o dólar disparou também. Bem, o que o governo vai fazer a partir de agora e a Petrobras, não é? Porque é claro que existe ali uma sinergia. Vai fazer com que haja um reajuste dos combustíveis, protegendo a empresa e pressionando a inflação,
ou vai continuar segurando esse reajuste, sinalizando para o mercado que quem, no fundo, dá as cartas na política de reajuste da empresa é o presidente da República? E o segundo componente, que complica, começa hoje, reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está prestes a anunciar mais uma paulada no aumento da taxa de juros, provavelmente 1 ponto percentual. Será a primeira reunião sob presidência de Gabriel Galípolo, indicado por Lula, e com a maioria dos integrantes do Copom desse conselho também indicada pelo atual presidente da República. Se essa alta for confirmada, o anúncio é amanhã, a Selic vai para 13,25% ao ano, colocando um freio forte na economia, mais forte, já que hoje ela está já nas alturas. Vai ser suficiente mais esse aumento de juros para conter a inflação? Essa é a dúvida. Por enquanto, não tem sido. Questões estruturais seguem intactas e esse é o grande problema. E aí, desse jeito, é difícil se gerar um aumento de popularidade. Por falar em popularidade do governo, Cláudio Humberto está chegando direto de Brasília com a análise da pesquisa que foi divulgada nesta semana, colocando o sinal amarelo aceso no Palácio do Planalto, né, Cláudio? Bom dia.